dessa noite é as obras da carne. E aí talvez você se pergunte assim, pastor, por que eu preciso saber disso? Por que isso é tão sério para a minha vida? Porque você vai entender que quem pratica estas obras, ele não será salvo. Ele será condenado eternamente ao fogo eterno. Pode ser qualquer pessoa dessa vida, inclusive eu e você. Por isso é tão importante a gente aguçar os nossos ouvidos, a gente prestar muita atenção para aquilo que nós vamos ouvir hoje, para a gente não errar o caminho. Escute, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Todos nós herdamos de Adão todos os pecados das obras da carne. Por isso Paulo diz em Colossenses 3,5, vamos ler todos juntos? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu estava conversando hoje no carro com os irmãos e eu estava falando para exatamente isso. Por que as pessoas praticam as obras da carne? Porque elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem que o salário do pecado é a morte. Elas não conhecem que a semente do diabo tem levado milhões de vidas ao inferno de fogo por causa do pecado. As pessoas hoje estão trocando o que é de Deus, o que é para Deus, o que é com Deus, para aquilo que satisfaz a sua própria carne, sua própria paixão, sua própria concupiscência. Então eu quero andar com você. A Bíblia diz que, eu peguei essa definição muito forte. Afinal, o que é obras da carne? Carne do grego, sarx, é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, herdados de Adão, a qual continua no cristão após a sua conversão, preste atenção, sendo seu inimigo mortal. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus, o que significa que eles entrarão em condenação eterna, no ranger de dentes eternamente, por amarem mais as coisas do mundo e da carne do que as coisas de Deus. Continuando diz, por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida, e diga-se de passagem a toda força, e mortificada numa guerra espiritual contínua e diária, que o crente trava através do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza. Não é Deus que vai fazer você matar a sua velha natureza, do seu velho homem, sua natureza adâmica, pecaminosa. A Bíblia ensina que é você que tem que matar ela. Você que tem que mortificar ela. Porque se você não matar ela, ela te mata. Entendeu? Porque é uma coisa séria. Então, o hashtag que a gente tem, vamos falar aquele hashtag todo mundo? Hashtag mata a carne. Vira para quem está do seu lado e fala assim, hashtag mata a carne, filho. Fala assim, se você não matar, ela te mata. Então, Paulo, no capítulo 5 de Gálatas 19, nós vamos trabalhar sobre esse tema hoje. E precisamos ter muito cuidado. Ele vem e ele posta 16 exemplos, mas que não são somente esses, o livro não está fechado, está aberto. 16 exemplos das obras da carne. Ele começa escrevendo assim no versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Vamos ler todo mundo junto à esquerda, descendo. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das
as quais eu vos declaro que os que praticam tais coisas e coisas semelhantes, parecidas com essas, não está fechado aqui não são só 16, não herdarão o reino dos céus. E ele diz, como eu já disse para vocês e outras vezes, entender quem é que está no centro do coração do homem. Eu. Agora, se uma pessoa diz assim, pastor, eu não pratico a idolatria, eu não sou idólatra com nada nem com ninguém, mas a pessoa tem inimizade com alguém, essa pessoa, segundo as escrituras sagradas, ela não pode entrar no reino dos céus. Se ela é uma pessoa que não é homicida, ela não mata ninguém, ela não tem ódio de ninguém, mas ela sente inveja de alguém, segundo a Bíblia, essa pessoa não vai poder entrar no reino dos céus, que é o manual do fabricante. E eu quero dar andamento nessa palavra, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus é que está na direção, e ele vai... Pode ir para o primeiro, por favor, Tiago. Primeiro, o número 1 que Paulo está falando, chama-se imoralidade sexual. E o que é imoralidade sexual, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, segundo o nosso Deus? Pornografia, masturbação, fornicação, que é o sexo fora do matrimônio, prostituição, adultério, incesto, poligamia, homossexualidade, pedofilia, zoofilia ou bestialidade e necrofilia. Pastor, o que eu tenho algum tempo que eu estou no Brasil, eu não estou no Brasil, eu estou meio desfamiliarizado com essas palavras. O que é incesto é relação sexual entre pessoas da mesma família. O que é poligamia? Vários casamentos. Homossexualidade, sexo entre pessoas do mesmo gênero. O que é pedofilia? Sexo feito com crianças. O que é zoofilia e bestialidade? Sexo feito com animais. E o que é necrofilia, pastor? Sexo feito com pessoas mortas. Inclusive na Constituição brasileira isso dá cadeia e dá muitos anos de cadeia. Então o que Paulo está alertando? Paulo está alertando que qualquer tipo, e o Senhor, ele engloba a imoralidade sexual no mesmo pacote, de um pedófilo, ou de um jovem que lá fora tem homossexualidade, ou de qualquer uma daquelas áreas, no mesmo nível de pecado que condena ao fogo eterno. E eu coloquei algumas gravuras para você aqui, porque isso aqui tem acontecido na nossa geração, né? Pessoas que estão em casa, na frente da televisão, a esposa não está, ou o marido não está, e eles são seduzidos pelo diabo. E quando abre-se portais como este jovem aqui, são portais demoníacos que prendem as pessoas ao vício da pornografia. E é muito sério aquilo que está na direita, ele veio para roubar sua atenção. Satanás tem usado a televisão, os programas, as emissoras de televisão para roubar você de Deus. Coloque isso no seu coração porque isso é sério. A televisão é um meio para distrair você da presença de Deus. As pessoas ficam 5, 6 horas na frente de uma televisão e não ficam 15 minutos lendo a palavra de Deus. Nos seus quartos sozinhos, como se Deus não estivesse vendo. E o hashtag fica a dica. O diabo nunca vai aparecer para você em forma de diabo. Ele aparece em forma de pecado. Cuidado, o pecado é atraente. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse post que diz assim: nome do assassino, pecado. Objetivo, levar a sua alma para o inferno. Plano traçado. Deixa eu ver na televisão aqui que ele está meio apagado. Te proporcionar prazer. Resultado final, sofrimento e ranger de dentes eternamente. Porque Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. São 16 pecados. E eu poderia falar 16 domingos com você sobre cada um desses pecados, para você entender a seriedade, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar na proporção que a gente precisa hoje. Segundo pecado, pecado de impureza. Antes de falar desse pecado, eu quero falar algo para você muito sério. Olha para mim aqui, por favor. Não olha para a televisão agora, não olha para mim. O diabo, ele só precisa de uma coisa de você. Ele precisa só da sua mente. Se o diabo dominar a sua mente, ele tem todo o seu corpo, toda a sua alma, todo o seu espírito, todo o seu coração. Então é aqui que o diabo vai disputar você com Deus. Que é a impureza segundo a Bíblia? Na Bíblia é tudo que contamina a pessoa. Impureza é sujeira espiritual, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez e maus pensamentos. Eu gostei muito dessa frase que diz assim: se o diabo conseguir dominar a sua mente, ele dominará a sua vida. Hoje as pessoas, a nossa geração, eles estão assim, dormindo com os prazeres, vivendo nos prazeres, sem saber que o diabo está dominando as suas vidas, seus corações, dominando todo o seu ser. É como aqueles desenhos animados que aparecia. O anjinho aparecia de um lado e o demônio do outro. E o anjinho sempre falava para a pessoa fazer coisas boas nos desenhos animados. Mas o diabo vinha e disputava aquela vida. Irmãos, isso não é brincadeira. Isso é sério. O Senhor hoje, Ele quer que você resista aos pensamentos maus. O que é um pensamento mau? Qualquer pensamento que não é bom. Se o pensamento não é bom, ele é um pensamento mau. A Bíblia diz para nós levarmos a nossa mente cativa à obediência de Jesus. Não é para a gente vagar com a nossa mente que é fértil e andar nos prazeres da nossa mente. Não. Porque você não é de você mais. Você não é dona do seu coração. Supostamente você agora tem um dono que é Jesus. Amém, queridos? Pecado número 3 chama-se lascívia. O que significa lascívia? Significa sensualidade, luxúria, uma pessoa que é sensual, uma pessoa libidinosa, um libidinoso, aquele que vive numa libertinagem, uma pessoa que tem concupiscência, que deseja as coisas, um desregrado, que é igual a uma pessoa que é devassa. E eu quero ler para você esses posts que diz muito forte. Primeiro, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuide bem dele. Paulo diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então você quer cuidar do corpo que não é teu, que é do Espírito Santo de Deus, seja uma pessoa piedosa, uma pessoa que pratica as obras de justiça. Sensualidade é pecado? Todos nós sabemos que é pecado. E o salário do pecado é a morte. Igreja não é açougue para você vir mostrar as carnes. Vamos respeitar a casa de Deus. Graças a Deus, essa igreja é uma igreja família, mas tem pessoas que estão vendo isso e vão ver, e é necessário que as pessoas ouçam isso. Agora é assim que o pecado se mostra, querido. Assim é como você vê o pecado. Uma boca, mas que na verdade, no mundo espiritual, assim é como o pecado realmente é. O pecado parece que é bom, senão ninguém era tentado. Mas a Bíblia diz que o pagamento dele é a morte eterna. Número 4, o pecado de idolatria. E a gente vai parar um pouquinho aqui, porque esse pecado aqui é muito sério. Paulo estava falando de pecados que estavam acontecendo naquela época, atuando, tentando tirar as pessoas de Deus, tentando roubar as pessoas de Cristo. O pecado de idolatria. O que significa? Significa adoração de espíritos, adoração de coisas, preste atenção, isso é idolatria, adoração de pessoas, adoração de ídolos e também a adoração numa confiança em uma pessoa.
confiança exagerada ou uma adoração a uma instituição ou objeto, como se ele tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Porque eu quero apresentar para você um dos maiores vilões hoje da humanidade. Esse aqui, ó. Se você nunca ouviu falar, ele chama São Celular. Ele está aqui recebendo a adoração de uma mulher que está prostrada diante dele. É o São Celular. Que as pessoas, se elas amassem a Jesus, como elas amam o celular delas, nós já tínhamos ganhado mais ou menos uns 300 mundos para Deus aí na Via Láctea, nos mundos aí fora. É o que está acontecendo. Adorar o quê, pastor? Adorar casas, adorar programa de televisão, adorar o quê? Santos, imagens. Querido, isso aqui me deixa assim, assustado. Isso aqui me deixa horrorizado com milhões e milhões de seguidores, tanto do espiritismo quanto do catolicismo, de imagens de escultura que Deus abomina e condena nas escrituras sagradas. Isso aqui me deixa perplexo, porque as pessoas, por adorarem mais as instituições, as religiões, por as pessoas adorarem mais as coisas, elas não obedecem a Deus. Elas preferem obedecer um homem cheio de pecado, cheio de erro, mas não obedecem ao Deus Todo-Poderoso. Então eu quero chamar a sua atenção com isso. Quero chamar a sua atenção para o Flamengo, porque quando eu penso no Flamengo, eu penso no pai do pastor, do pastor Amarildo. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Você sabia que o pai do pastor Amarildo, quando ele assistia uma partida de futebol, ele amava tanto, ele adorava tanto futebol, era o Deus da vida dele, o Flamengo era o Deus da vida dele, que eles tinham que segurar o pai dele, porque o pai dele quebrava a televisão, rachava a televisão, e era só uma, quando o Flamengo perdia. Porque o time de futebol era o Deus da vida dele. Escute, vou falar uma coisa para vocês aqui. Você sabe por que os americanos passaram o culto para de manhã nas igrejas americanas? E os brasileiros estão imitando também? Não é para evangelizar à tarde após o culto, irem pelas praças, fazerem cultos nas praças, os louvores. É para assistir futebol americano. Eles não mudaram o horário para que as pessoas evangelizem aos pobres, preguem para os homeless. É para que eles possam assistir futebol americano. E os brasileiros, como tem um campeonato brasileiro, também estão aderindo à moda de mudar a igreja para de manhã. Não é por causa de Jesus, é por causa do futebol, gente. Porque estão tratando o futebol como um Deus. E o que falar, querido, desse Deus aqui, ó? Sabe como é que chama esse Deus aqui? Deus trabalho, que tem roubado as vidas de Cristo do Evangelho. Como é que chama esse Deus aqui, pastor? Chama Mamon, o Deus da riqueza que tem ceifado as almas. Como é que chama esse Deus aqui, pastor? Narcisismo, quem se adora em primeiro lugar, ama a si mesmo acima de tudo e de todas as coisas. O que é esse Deus aqui, pastor? É o Deus da luxúria dos carros, é o Deus da idolatria moderna. Hoje as pessoas ficam numa fila de cinema, as pessoas ficam na fila de um show, e elas nem mais assistem um show, porque elas estão lá num show, postando foto para postar nas redes sociais, de tanta idolatria que está na nossa geração. Quinto pecado. Feitiçarias. Que são esse tipo de pecado, pastor? Aqueles que procuram adivinhos, cartomantes, necromantes, aquele que é prognosticador, agoureiro, macumbeiro, feiticeiro, encantador, mágico, quem consulta os mortos. Querido, isso está acontecendo. Lembra de Saul? Saul, em vez de correr para Deus, Saul correu para quem? Para uma feiticeira. Ao invés de buscar a Deus, ele buscou uma feiticeira. E hoje eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque existem evangélicos,
procurando esse tipo de ajuda, escondido das pessoas. Existem evangélicos buscando esse tipo de pessoa. Uma vez uma certa pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, estão fazendo macumba para minha família e uma macumbeira descobriu. E ela quer que eu faça um trabalho de macumba para desfazer o trabalho dela, da outra macumbeira. Eu estou falando de uma irmã, não estou falando de espírita não. O que me assusta, um filme como aquele, Harry Potter, que marcou uma geração com feitiçaria, com bruxismo, trazendo as trevas para dentro dos cinemas, para dentro das casas, adolescentes em todas as partes do mundo, comprando os livros de feitiçaria dentro das suas casas, e os pais sem se aperceberem que Satanás estava reinando dentro da sua própria casa, por não conhecerem. Sexto tipo de pecado que a Bíblia fala: as inimizades ou ódio. Inimizade na Bíblia é estar em conflito ou em oposição contra outra pessoa, desejando o seu mal. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esses 3 tipos de inimizade, que significa, na verdade, ausência de paz. No grego, a palavra inimizade é ektra. Esse vocábulo serve para identificar 3 tipos de inimizade. Vejamos. Inimizade para com Deus. A Bíblia diz que, dizendo-se amigos dele, se tornaram inimigos de Deus. Porque aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. São inimigos de Deus. Inimizade, segundo tipo, entre as pessoas. E hostilidade entre grupos e pessoas. Em Gálatas, Paulo apresenta a inimizade, as contendas e disputas como obras da carne. E quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. 7º tipo de pecado: discórdia. O que é discórdia? Em outras traduções, porfia. Hoje você vai saber. Discussão, guerra de palavras, rixas, discórdia, discussões, são provas de que uma pessoa está na carne ou na carnalidade e não vive as obras do Espírito Santo de Deus. É o que a Bíblia diz: a boca é como uma espada afiada, como uma navalha, que machuca, que fere. Ao invés de trazer aquela pessoa a uma amizade, a confortá-la. Por exemplo, lá no trabalho, está pegando fogo, está um burburinho, um fulano com outro fulano. Você tem um balde de água fervente, um de óleo quente. E você tem um balde de água fria. O que é que você joga quando está pegando fogo? Tá vendo? Não falei? É aquilo mesmo. Ou você fala: meu irmão, deixa para lá, o fulano estava com a cabeça quente, perdoa ele. É o que a Bíblia nos ensina para fazer. Bem-aventurados são os pacificadores. Amém, queridos? 8º tipo de pecado: ciúmes. E as pessoas pensam que o ciúmes é uma coisa normal. E o ciúmes não é uma coisa normal. Ciúmes é uma coisa demoníaca. Ciúmes, eu não quero aqui relevar só os ciúmes para o lado de marido e mulher. Eu quero falar dos ciúmes de uma forma geral. Entre irmãos, os irmãos de José tinham ciúmes dele. Eu quero falar dos ciúmes de uma congregação. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aquela disputa, aquela coisa nojenta que Paulo condenava. Ele dizia: pensa a mesma coisa, sinto a mesma coisa. Mas os ciúmes é o pior dos monstros criado pela imaginação humana. Quantas pessoas já foram mortas, assassinadas, por causa dos ciúmes doentio de um homem ou de uma mulher que não tinha o Espírito Santo de Deus para controlar? 9º pecado: ira. O que significa ira, segundo a Bíblia? Acessos de raiva, emoção excessiva, e a ira produz contenda e pode resultar em tragédia, separação e morte, além de muitos ressentimentos. Um abismo chama o outro. Pessoas que não se controlam, que não têm o Espírito Santo de Deus,
para fazer como o salmista, põe um guarda na minha boca, Senhor, para não pecar contra ti. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Este PowerPoint, esta palavra, ia ser entregue domingo passado para a igreja. Domingo passado já estava tudo prontinho, fechado. Nós tivemos uma tempestade de neve. Aprove a Deus, porque eu não sei. Deus estar ouvindo esta palavra e vendo com você hoje. Eu queria que você recebesse a palavra com muito temor de Deus. Porque desde domingo passado que ela já estava pronta para te entregar, para que você recebesse essa palavra. Uma vez, um irmão chegou na minha casa no inverno do ano passado, desviado, completamente afastado de Deus. E ele falou, pastor, aconteceu isso. Eu sei o caso da igreja dele, porque o pastor de hoje era daquela igreja. E ele chegou e falou para mim assim, pastor, será que aquelas pessoas... A igreja acabou, a igreja não existe mais. Ele falava assim, pastor, será que aquelas pessoas elas conhecem a Deus? Será que pelo menos eles têm temor de Deus no coração deles? A Bíblia diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando a gente conhece a verdade, gente, a verdade liberta a gente de nós mesmos, sabe? Do nosso próprio coração enganoso, corrupto, mal. Por isso nós precisamos conhecer a verdade de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Número 10, vamos lá. Egoísmo, isso não tem na nossa região, né? Só lá no Brasil. Liga lá para o seu pai para ver se tem egoísmo lá. O que significa egoísmo? Amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Eu chamo a sua atenção porque ele fincou a bandeira no ego, ele está jantando com ele mesmo, apreciando a beleza dele, e o repórter está entrevistando uma pessoa dessa maneira, que o egoísmo, ou o narcisista, ou aquela pessoa egocêntrica, ela vê as coisas. Primeiro é ela, segundo é ela, terceiro é ela, quarto, se der tempo, sobra para as pessoas alguma migalha. Mas em primeiro lugar, por isso que Paulo abre 2 Timóteo 3, versículo 1, ele diz assim, saiba, porém, isto que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos perigosos, difíceis, árduos, trabalhosos, tempos de trevas. Por quê? A resposta vem em seguida. Porque os homens seriam amantes de si mesmo. E ele completa dizendo, tendo forma de piedade, entretanto negando o poder dela. Ele diz assim, foge destes. Por quê? Porque os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Vira para quem está ao teu lado e fala assim, Deus te chamou para ser amigo de Deus. O teu chamado é para Deus ser teu amigo, porque Ele te escolheu, querido. Amém, querido? Aleluia. Vamos lá. 11º pecado que Paulo cita. Dissensões. O que é isso? Grupos divididos, e Paulo está falando isso para a igreja, dentro da congregação, formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja. O que significa conluios, pastor? Conspiração contra algo ou contra alguém. São os famosos grupinhos separados. E aí Paulo até fala em 1 Coríntios 11:19, é até bom que haja esse tipo de coisa entre vocês, para que os verdadeiros sejam manifestos, para que aqueles que são de Deus sejam mostrados. E aí, eu quero mostrar para você algumas coisas. Começando com essa reunião aqui, em que as pessoas estavam aqui no mesmo parágrafo, na mesma pauta, e de repente alguém já levanta para discutir, para indagar, para brigar, já começa a cadeira para um lado, voando para o outro, e de repente o terceiro quadro é esse aqui. Não existe mais ninguém aqui, porque tudo começa aqui. A Bíblia diz, sintam a mesma coisa, pense a mesma coisa. A Bíblia não diz para você pensar o que você quer, ou eu da maneira que eu quiser. É para a gente pensar junto pelo reino, para o reino. E aqui é interessante essa frase. Quando o pastor, ele olha para a congregação dele dividida e fala assim, irmãos, acho que está havendo uma pequena divisão em nossa igreja. Pessoas discutindo,
em cima e pessoas embaixo, na parte de baixo, vivendo totalmente o contrário daquilo que Jesus nos chamou. Ele disse assim: amai-vos uns aos outros ardentemente, gente. A Bíblia diz que nós precisamos nos amar, sermos um. Isso é igreja. Não existe evangelho com corpo desunido, cada um do seu pedaço, do seu mundinho. Não, querido. A Bíblia diz: faça o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Amém, querido? 12º pecado: heresias ou facções. O que significa isso, pastor, na luz da Bíblia? Partes na igreja separando-se da comunhão entre si e montando altar contra o altar, onde grupos se formam e transformam uns contra os outros, ameaçando a unidade da igreja. É o famoso lobo revestido de ovelha, que vem não para trazer união, fortalecimento, crescimento, mas para denigrir, para falar mal, para jogar para baixo, para ser do contra. Paulo já alertava isso naquela época que existia. 13º pecado: inveja. Mas pastor, eu não tenho inveja. Você pode até não ter inveja, mas você nasceu com a inveja dentro de você. E inveja o que é? Significa querer ter o que a outra pessoa tem, ficando ressentido com o seu bem. E aí, ou seja, a vitória da outra pessoa, a pessoa desdém, desmerece, fala mal, distrata. A pessoa ganha um presente e fica querendo para ela: mas por que é assim? Por que ela ganhou um carro? Por que o marido dela deu um carro para ela e não deu para mim? Por que comprou uma casa para ela e não comprou para mim? Por que aumentou o salário dele e não aumentou para mim? Inveja. E é uma frase que diz assim: falam mal de você? Pergunta para quem está do seu lado assim: falam mal de você? Fala assim: liga não. Caco de vidro tem inveja de diamante. Você é um diamante nas mãos de Deus, meu irmão. Você é um diamante, querido. Há uma canção que diz: eu quero que você valorize o que você tem, querido. Eu quero que você valorize quem você é em Cristo Jesus. Você é um ser muito importante para Deus, querido. O diabo quer te jogar para baixo, quer dizer que você é um caco de vidro, que você não vale nada. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você tem valor, querido, porque você foi comprado por um alto preço, que quem te comprou naquela cruz chama-se Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Por isso, valorize quem você é nele. Não é quem você é em você mesmo. Porque, como diz a pastora, a gente não vale um centavo furado, querido, sem Jesus. 14º tipo de pecado: homicídios. Diga comigo, vamos ler todo mundo junto. Qualquer. Isso aí. Eu quero chamar a sua atenção para aquele primeiro quadro ali daquela foto. A língua, que tem poder para matar. Que como um veneno tem matado, destruído muitos casamentos, muitas amizades, muitas famílias, muitos relacionamentos, de pessoas que não têm o temor de Deus na língua, para poder pegar o telefone, para poder ligar, difamar, caluniar, perseguir, falar mal, querido. E a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. A Bíblia fala que todos nós vamos prestar contas diante de Deus de toda a palavra que saiu da nossa boca. Pessoas que não matam, mas que dentro do coração, se pudesse, já tinha matado. Não fazem como Caim, que matou Abel aqui nesse quadro, porque tem câmera, tem cadeia, tem presídio, tem corte, então não matam. Mas se pudessem matar, matavam.
porque aqui dentro já são assassinos. Então a lei, você pegava uma espada, uma faca e matava alguém. Na graça, se você pensar mal, odiar uma pessoa para Deus, a pessoa já é assassina. Entenderam que seriedade disso? Vamos lá, 15º. Embriaguez. Estado causado pela ingestão de bebidas alcoólicas. E eu quero aqui chamar a sua atenção nisso aqui, porque hoje eu estou vendo uma gama, assim, uma pastorada, uma liberalidade avassaladora, de gente falando que um copo disso ou daquilo não tem problema. Que você até pode beber com a tua esposa na tua casa. E eu, como teu pastor, quero te alertar com isso. Porque nenhum alcoólatra começou bebendo uma garrafa de vinho ou de uísque. Começou bebendo um trago, nem um copo. Há um demônio que ele é separado pelo diabo, pelas trevas, para que a pessoa seja escrava do poder da bebida. Eu costumo dizer, é a droga líquida mais mortífera da face da terra legalizada. Porque ela mata pessoas nas estradas, mata as pessoas nos bares, nas ruas, nos hospitais. Então, querido, quando Deus avisa uma coisa, é para o nosso próprio bem. Amém, querido? 16º, orgias. E aqui eu chamo essa atenção, porque quem está falando aqui é Paulo, tá? Então eu quero te trazer no contexto que Paulo está escrevendo essa carta. Em outras traduções diz glutonarias. Eu quero te explicar por que dessa palavra está em Gálatas. O que significa isso, pastor? Orgias. Ritual em louvor ao Deus do vinho. Não teve como eu colocar em letra minúscula, porque estava já fechado no maiúsculo. Mas é um Deus, viu? Quem domina isso aqui chama, para os gregos, Dionísio, e para os romanos, Baco. Da onde vem aquela palavra que você está sabendo que está escrito ali. O que é isso, pastor? São relações sexuais que se mantêm com várias pessoas. E é um demônio separado para fazer as pessoas comerem, ser glutões, para terem relações sexuais ilícitas de uns com os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você gravíssima, seríssima, que Deus um dia falou comigo. Eu, quando estava no mundo, eu tinha amigos do mundo, porque eu era do mundo. Então a gente só tem aquilo daquilo que a gente é. E quando eu estava no mundo, eu tinha um amigo que ele tinha um canil, que ele tinha cachorro de 20 mil reais, vinham expositores do mundo inteiro comprar. Eu criava cachorro, tinha criação de cachorro, eu criava borzói russo, galgo russo, rottweiler, e tantos cachorros que a minha casa a gente criava. Então a gente era amigo, e eu estava desviado do mundo. Tinha amizade com esse rapaz. E um dia, esse rapaz me chamou, num dia, no canil dele, no Kennel Club que ele tinha lá. Falou: Geraldo, hoje vai ter uma festinha. E essa festinha vai ser regada aquilo lá. Eu falei: como é que é? Essa festinha vai ser regada a isso. E eu não era tão perdido, era perdido, mas não tão perdido. Eu falei assim: desculpa a pergunta, mas o que é isso? Aí ele me explicou exatamente isso que está aqui. Quando eu me converti, mas amor aqui, querido, você está sendo ensinado no caminho certo, viu? Quando eu me converti, vou te falar uma frase para você, querido, muito séria. Geraldo, você pode até gostar de ter amigos ímpios, mas você não vai gostar dos teus filhos terem amigos ímpios, porque você está plantando essa semente neles. Ao invés desse moço me chamar para a casa de Deus, para buscar a Deus, porque amigo de verdade te leva para a casa de Deus, querido. Ele me chamou para praticar esse tipo de coisas. E eu falei: desculpa,
A minha mãe, se ela sonhar com uma coisa dessa, ela me mata e me enterra vivo, porque ela jamais ia aceitar. E eu não sou dessas práticas. Nunca mais, desviado no pecado, eu voltei a ser amigo daquela pessoa. No pecado, eu fugi da aparência do mal. Pode continuar, querido. E não termina só nesses 16 tipos de pecado. Os que praticam coisas semelhantes a estas, eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus. E aqui a gente pode citar tanta coisa, como por exemplo, Apocalipse 22, a mentira. Que o que ama e pratica a mentira, não vai ser salvo, querido. O que pratica, isso aqui, vaidade, idolatria, desprezar o orgulhoso, vaidoso, não vai herdar o reino de Deus. Os que são obedientes às obras da carne, aonde tem olha aqui, a glória do homem sendo adorados pelas plateias, pelas multidões, homens que estão pregando o evangelho. O que a Bíblia tem 4, somente 4 evangelhos, mas estão pregando o 5º evangelho, o evangelho da prosperidade. E a sombra desse filho de Satanás, filho de Beelzebu, é o próprio diabo, a personificação do diabo, pregando milhões de vidas que são arrastadas assim, como cegos, porque um cego guia outro cego e vai para o final da vida dele. Pessoas que estão vivendo assim, o centro da vida delas não é Jesus, é elas mesmas. Os que praticam tais coisas e coisas semelhantes a estas, quando pessoas se olham somente para eles, na verdade estão retratando que eles são. Que o seu olhar não é para você. Hebreus 12 diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Eu não posso olhar para você, não pode olhar para quem está na minha esquerda, quem está na minha direita. Eu não posso nem olhar para trás, para não virar uma estátua de sal. Eu só posso olhar para Jesus. O pecado te aprisiona, me aprisiona. Mas Jesus Cristo nos liberta. Pode, querido, pode dar para frente. Olha o que Paulo fala no versículo, terminando no versículo 21. Vamos ler juntos? Coisas. O que eles vão errar, gente? O que eles vão herdar? Ranger de dentes eternamente. Essa geração não conhece a Deus, querido. Essa geração não teme a Deus. Essa geração não vive para Deus. Vai, diz para esse povo, mas ouvindo eles vão ouvir, não vão entender. Com os olhos vão ver e não vão perceber, porque o coração deles está duro, endurecido pelo engano do pecado, gente. Sinta-se, eu não vou ter erro de dizer isso pelo temor de Deus. Sinta-se a pessoa mais importante para Deus agora no Senhor, por você estar ouvindo isso, porque Deus te ama. Porque Deus não quer que você erre. Porque Deus não quer que eu venha tropeçar em tempo algum, gente. Vão herdar o quê? O fogo eterno. Por quê? Porque Satanás é o senhor das marionetes. E muitas das vezes, essa pessoa quer sair da droga e não consegue porque ela está acorrentada. Muitas das vezes, essa pessoa não consegue sair da briga, do ódio, do dinheiro, do poder, da avareza, que é uma idolatria, porque Satanás é quem dirige a vida dela. Ela quer ir para a igreja, mas o diabo puxa para trás. Não, vai ver isso, vai ver aquilo. Ela quer ler a Bíblia, mas o diabo não vai ver o filme. Pessoas que estão amarradas em vícios, em drogas, na vaidade, culto a si próprio, culto a Bíblia diz assim, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Hoje em dia, vai vender uma pasta de dente, bota uma mulher de biquíni. Vai vender um pneu, bota uma mulher de biquíni, mostrando a barriga para fora. Vai vender um cigarro, bota uma mulher de biquíni. Por quê? Porque Satanás sabe do poder que tem a sedução.
gula, internet, televisão, ambição e tantas coisas. Pode passar para frente, por favor, querida. Agora eu fiz isso propositalmente para você, olha. No início, eu só te mostrei assim. O eu no trono. Aqui não. Aqui o eu é o próprio diabo, Satanás, dominando o eu, para viver na roda do pecado, na roda da fortuna da vida, trocando o que é certo, por aquilo que parece que vai dar certo. Tornaram-se loucos, insensíveis, desprezando a Deus e a sua palavra. Eu quero ler com você, porque Paulo avisou tantas vezes a igreja. Vamos ler juntos, 1 Coríntios 6:9. Não sabeis. Escuta aqui para você ler Efésios. Hoje, existe igreja que os pastores são esse tipo aqui? Pastoras que são efeminadas, sodomitas? Que Romanos 1 está declarado na vida deles? Sabe o que acontece? Estão trocando a verdade de Deus. Já existe uma Bíblia, só para te alertar. Uma Bíblia no Brasil que chama Bíblia Graça sobre Graça. Que na verdade a tradução dela é desgraça sobre desgraça. Porque um pastor homossexual tirou todos os versículos da Bíblia, de Levítico, de Romanos, de Coríntios, de Apocalipse, todos os versículos sobre o homossexualismo. Para que as pessoas possam encher as igrejas deles. Bíblia. Você imagina ao ponto que o ser humano chegou. Tocar naquilo que Deus deixou para a humanidade como GPS do céu, como manual do fabricante. Efésios 5:5, lê para a gente. A ira de Deus vai vir para quem? Escute, essa semana, a senhora Lady Gaga, uma ex-cantora evangélica, uma menina que nasceu na igreja, que no seu couro cabeludo foi raspado e tatuado o número 666, porque ela é satanista hoje. Ela chamou a atenção do vice-presidente da república, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque eles estavam parando uma causa por famílias que são de heterossexuais, defendendo a família do que Deus defende na Bíblia, dizendo que ele não estava em posição de ser chamado cristão, porque o cristianismo verdadeiro, ele é aberto para todos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Todo mundo ufanando ela, batendo palma, gritando, uau! Massas e massas e multidões ovacionando aquela mulher pervertida, perdida, levando pessoas a pecarem. Escute isso, hoje jovens, e eu não estou falando de poucos, estou falando de milhares e milhares de jovens mundo afora, são seguidores de Lady Gaga, são gays por causa dela, são lésbicas por causa dela, daquilo que sai da boca dela. E a Bíblia diz, ninguém vos engane com palavras vãs. Quer dizer que o fulano crê que não tem problema ser avarento, apegado ao dinheiro. Segundo a Bíblia, me responde. Ele pode ser salvo, sim ou não? Fala mais alto, não é só o dinheiro não. Vou perguntar para a igreja inteira. Esse homem pode ser salvo, sim ou não? Então vamos mandar para frente, por favor. Já estamos terminando. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por
Porque a salvação é individual. De que lado você está? Você está do lado das obras da carne, vivendo do jeito que você quer, para os prazeres, para as luxúrias? Ou você vive o fruto do Espírito, que é amor, justiça, verdade, humildade, paciência, bondade, fé, temperança, pureza? Você vive qual? Por que eu quero te fazer essa pergunta? Porque Romanos 8 diz que a inclinação para a carne é morte. E a inclinação do Espírito é vida. Vou repetir para você. Romanos 8 diz, presta atenção, não se distraia com nada, porque Deus está falando comigo e falando com você. A inclinação para a carne é morte eterna. Mas a inclinação para o Espírito é vida. De que lado você está, querido? Olha o que diz Romanos 8. Vamos ler juntos. Romanos capítulo 8, versículo 6. Pode mudar aí. Vamos lá. Se é uma condição. Se o Espírito está em mim, eu não sou inimigo de Deus. Porque eu não vou viver, não vou ceder às obras da carne. Rixa, peleja, discussão, ódio, inimizade, maledicência. Um dos pecados, gente, eu podia ter citado, que vai mais jogar as pessoas no inferno é maledicência, falar mal dos outros. Mas como vencer esse inimigo? Como vencer esse inimigo? Sabe qual a resposta? A resposta é Mateus 16, 24, que Jesus Cristo disse. Vamos ler? Quem? Não é domingo à noite. Não é final de semana. Todos os dias. E seguir quem? Jesus. Tem pessoas, tem artistas de televisão no mundo do esporte, fala assim, até mesmo pregadores falam assim, fulano é meu seguidor. Não. Não seja seguidor de ninguém nessa terra, meu irmão. Só de Jesus. Siga Jesus. Ah, eu tenho 5.000 seguidores. Ah, eu tenho 500.000 seguidores. Siga Jesus. Siga o Evangelho. Jesus diz, quem perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Mas vai ter que perder a vida. Vai ter que perder, querido, para poder ganhar. A matemática de Deus é perde para ganhar. A matemática do mundo não. É ganha para perder. Quem ganha o mundo inteiro e perder sua alma. Convencer essas obras, noiva do Cordeiro, é a armadura de Deus, gente. Eu quero que você entenda que isso aqui não pode ser uma figura que você está lendo. Isso você tem que se ver lá dentro. Isso eu tenho que estar ali dentro. Você tem que estar ali dentro. Fazendo como, meu irmão? Tendo o capacete da salvação. Tendo o que? A palavra de Deus como a espada. Tendo o que? A couraça da justiça. Tendo o que? O escudo da fé. O cinto da verdade. O evangelho da paz calçando os pés. Com a preparação do evangelho da paz, querido. Para ninguém te enganar. Para ninguém puxar o teu tapete. Nem teu coração te enganar, porque a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração do homem é desesperadamente corrupto, enganoso, mau. Como é que eu venço essas obras, querido? É isso aí, próximo, por favor. Tendo o fruto do Espírito. Quem é que está no trono do coração agora, gente? Olha para cá. É diferente, gente. Lá era você que mandava. Aí se alguém pisasse no teu calo, era a espada que você cortava a cabeça dele. Eu era assim, gente. Agora não, gente. Agora é Jesus.
o coração agora, sai o eu, tira o eu, agora coloca Jesus, agora coloca Deus, agora coloca a presença de Deus. A Bíblia diz: não enchei-vos do vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É você ter benignidade no teu coração, você começar com amor, começar com alegria, começar com a paz, com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade, com a fé, com a mansidão, com a temperança, que é o domínio próprio. Só assim, somente assim, você vai entrar no reino de Deus. Somente vivendo essa página. Você pode esquecer todas as outras páginas. Você só não pode esquecer essa. Você precisa viver essa página. Eu quero agora orar com você.